Enviamos humanos à Lua. Pousamos máquinas em Marte, mapeamos a superfície de Vênus e fotografamos os anéis de Saturno a bilhões de quilômetros de distância. No entanto, até hoje, mais de 75% do fundo do oceano nunca foi mapeado em detalhes. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do nosso próprio oceano. O que encontramos, nas pequenas porções que de fato exploramos, é extraordinário. Máquinas antigas que não deveriam existir, estruturas que ninguém consegue explicar, sons gravados uma única vez e nunca totalmente compreendidos, cidades que afundaram e permaneceram, objetos retirados de profundidades tão extremas que a pressão por si só esmagaria um corpo humano em segundos. Essas não são histórias inventadas, são descobertas documentadas, registradas por cientistas, arqueólogos, marinhas e instituições de pesquisa ao longo de décadas de exploração das profundezas do oceano. Hoje vamos explorar os 15 objetos mais misteriosos já encontrados no fundo do oceano. O que são, quando foram descobertos e, em alguns casos, o que ainda podem ser. O mecanismo de Anticítera, Grécia. Em 1900, um grupo de mergulhadores de esponjas gregos foi surpreendido por uma tempestade perto da pequena ilha de Antiquitera, entre Creta e a Grécia continental. Enquanto se abrigavam, um dos mergulhadores mergulhou e encontrou algo inesperado, um navio cargueiro romano, a cerca de 45 metros de profundidade, com sua carga espalhada pelo fundo do mar. Os arqueólogos que vieram depois deles estavam interessados nas estátuas de bronze e mármore. Um pedaço corroído de bronze e madeira foi retirado junto com todo o resto e praticamente ignorado. 2 anos depois, em 1902, um pesquisador chamado Valerius Stais notou algo incrustado naquele caroço, uma engrenagem, do tipo que só voltaria a aparecer na tecnologia humana no século XIV. O que Stais havia encontrado era o mecanismo de Anticítera, um dispositivo datado de cerca de 100 a.C., feito de pelo menos 35 engrenagens de bronze interligadas, capaz de calcular e prever as posições do Sol, da Lua, de 5 planetas, eclipses solares e lunares e a data dos Jogos Olímpicos, tudo acionado por uma manivela do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos. Nenhuma tecnologia sequer próxima a esse nível de complexidade surgiu novamente por mais de 1.400 anos após sua construção. Pesquisadores que dedicaram suas carreiras ao estudo desse artefato afirmaram publicamente que a história da tecnologia antiga precisa ser reescrita por causa dele. Ainda não sabemos com certeza quem o criou ou quantos outros semelhantes existiram. Monumento de Yonaguni, Japão. Em 1986, um mergulhador chamado Kihachiro Aratake procurava tubarões-martelo na costa sul da ilha de Yonaguni, o ponto mais ocidental do Japão. O que ele encontrou, porém, foi algo que o deixou completamente perplexo. No fundo do oceano, a aproximadamente 5 a 25 metros abaixo da superfície, havia uma enorme estrutura de pedra, degraus, terraços, ângulos retos, superfícies planas, uma formação com mais de 100 metros de comprimento, 60 metros de largura e cerca de 25 metros de altura, toda esculpida no mesmo leito rochoso de arenito. O debate que se seguiu nunca foi totalmente resolvido. O geólogo marinho Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyus, passou mais de 15 anos mergulhando no local. Ele identificou o que descreveu como uma pirâmide, um castelo, estradas, portões, monumentos e um estádio. Concluiu que a estrutura foi feita pelo homem e a datou de pelo menos 5.000 anos atrás, colocando-a entre os sítios construídos mais antigos conhecidos na Terra. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, chegou à conclusão oposta após seus próprios mergulhos. Ele argumentou que a formação é natural, resultado da fratura do arenito da região em planos horizontais e verticais durante a atividade tectônica. Ele reconheceu que a ilha apresenta evidências de habitação humana antiga e que algumas características podem ter sido usadas ou modificadas por humanos, mas a estrutura em si, disse ele, foi formada sem intervenção humana. O governo japonês não o reconheceu como um artefato cultural. Ninguém conseguiu explicá-lo completamente. E todo inverno mergulhadores ainda descem para observar algo que não deveria ter essa aparência: a anomalia do Mar Báltico. Em junho de 2011,
Uma equipe sueca de caçadores de tesouros chamada Ocean X estava na última varredura de sonar de uma expedição de 9 dias no norte do Mar Báltico. Eles estavam procurando por naufrágios. O que o sonar revelou foi algo completamente diferente. A uma profundidade de cerca de 90 metros, no Golfo de Bótnia, entre a Suécia e a Finlândia, a imagem mostrou um objeto circular com aproximadamente 60 metros de diâmetro, com o que pareciam ser bordas retas, formato de cúpula e o que a equipe descreveu como formações em degraus em um dos lados. Um rastro achatado de 300 metros de comprimento parecia levar diretamente ao objeto no fundo do mar, como se algo tivesse parado ali. A imprensa sensacionalista imediatamente chamou de OVNI. Essa narrativa acompanhou a história por toda parte. A resposta científica foi mais ponderada, mas, em última análise, inconclusiva. O geólogo Volker Bruckert, da Universidade de Estocolmo, analisou amostras de rochas retiradas do local e encontrou granito, gneiss e arenito, todos compatíveis com depósitos glaciais da última era do gelo. A maioria dos cientistas concluiu que a estrutura era provavelmente uma formação rochosa natural moldada por antigas geleiras, mas detalhes inexplicáveis permaneceram. A equipe relatou que seus equipamentos eletrônicos, incluindo telefones via satélite e instrumentos de sonar, apresentaram mau funcionamento quando estavam a uma certa distância do objeto e voltaram a funcionar normalmente quando se afastaram. Nenhuma explicação convencional para isso foi publicada. Uma amostra coletada diretamente da superfície do objeto apresentou concentrações excepcionalmente altas de ferro e manganês. Até o momento, a anomalia do Mar Báltico permanece no fundo do mar nas mesmas coordenadas. Os dados brutos completos dos mergulhos nunca foram divulgados publicamente. O som bloop. Em 1997, cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, estavam usando conjuntos de hidrofones subaquáticos, originalmente construídos durante a Guerra Fria para rastrear submarinos soviéticos, para monitorar a atividade vulcânica subaquática. Os hidrofones são extremamente sensíveis e podem detectar sons a milhares de quilômetros de distância. No Oceano Pacífico, perto do Equador, eles captaram algo que nunca tinham ouvido antes. O som durou aproximadamente 1 minuto. Era extremamente alto, muito mais alto do que qualquer fonte biológica conhecida. Sua frequência aumentava, correspondendo ao perfil de sons produzidos por seres vivos, e não por eventos geológicos. As 2 estações de hidrofones que o registraram estavam a cerca de 4.800 quilômetros de distância uma da outra. Ambas o captaram. Os cientistas deram-lhe o nome de bloop. Durante anos, o bloop permaneceu inexplicável. Suas características não correspondiam a nenhum animal conhecido, evento geológico ou origem humana. O fato de ter vindo de um local próximo aonde H.P. Lovecraft ambientou sua cidade submersa fictícia de R'lyeh não ajudou a acalmar as especulações. Em 2012, pesquisadores da NOAA concluíram que o bloop era provavelmente o som de um grande terremoto de gelo, ou seja, a fratura ou movimentação de uma enorme camada de gelo na região da Antártida. O perfil acústico era consistente com essa explicação. Alguns pesquisadores aceitaram essa conclusão. Outros observaram que eventos semelhantes no gelo vêm ocorrendo há décadas sem produzir nada parecido com o bloop, e que a questão de o que especificamente gerou um som alto o suficiente para ser gravado simultaneamente por instrumentos a quase 5.000 quilômetros de distância ainda não foi totalmente respondida. A cidade perdida de Port Royal, Jamaica, em 7 de junho de 1692, um dos terremotos mais poderosos já registrados no Caribe, atingiu a ilha da Jamaica. A cidade de Port Royal, construída sobre um banco de areia na entrada do porto de Kingston, havia sido o porto comercial mais rico e movimentado do Caribe. Também havia sido considerada, por diversos relatos, a cidade mais moralmente depravada do mundo ocidental, um centro de pirataria, contrabando e vícios que a Marinha Britânica não conseguia controlar. Em 2 minutos, 2/3 da cidade deslizaram para o mar. Aproximadamente 2.000 pessoas morreram no desabamento inicial. O oceano engoliu prédios inteiros. Ruas, casas, tabernas, cais e armazéns afundaram com seus conteúdos intactos.
Mergulhadores que começaram a escavar o local na década de 1950 encontraram algo notável sob o lodo. A cidade ainda estava lá, em grande parte preservada no ambiente de baixo oxigênio e baixa salinidade do fundo do porto. Desde então, arqueólogos recuperaram sapatarias, tabernas, armazéns, utensílios de cozinha, cachimbos de barro, um relógio parado às 11 horas e 43 minutos e os restos mortais das pessoas que não conseguiram escapar. Port Royal é um dos exemplos mais bem preservados de uma cidade do século XVII em todo o mundo. A maior parte dela está no fundo do porto de Kingston. Apenas uma pequena fração foi escavada. Círculos subaquáticos nas plantações, Japão. Na década de 1990, mergulhadores ao largo da costa da ilha de Amami-Oshima, no sul do Japão, começaram a relatar algo estranho no fundo arenoso do mar. Padrões circulares perfeitamente simétricos, com cerca de 2 metros de diâmetro, com linhas irradiando de um ponto central elevado. Eram intrincados, geométricos e diferentes de tudo o que alguém já tinha visto. Durante anos, ninguém sabia o que os fazia. O mistério foi resolvido em 2011, quando pesquisadores observaram a criatura responsável. Um pequeno baiacu, com cerca de 12 centímetros de comprimento, criava o círculo sozinho, nadando continuamente por dias para moldar a areia em formações precisas com suas nadadeiras. Os círculos eram estruturas de nidificação. Uma fêmea de baiacu era atraída para o centro, onde pequenos fragmentos de conchas haviam sido dispostos pelo macho. Se ela aprovasse o local, depositava seus ovos ali. Os próprios padrões desempenham uma função acústica e hidrodinâmica. As cristas e os canais do círculo afetam a corrente de água de maneiras que protegem os ovos no centro. A descoberta foi notável não pela existência do baiacu, mas pelo que seu comportamento revela. Um animal de 12 centímetros produzia estruturas matematicamente complexas, várias vezes maiores que ele próprio, usando apenas o próprio corpo, para um propósito que exigia a compreensão de como o movimento da água se comportaria em um padrão geométrico de 2 metros. Os cientistas que o estudaram descreveram o comportamento como uma das construções animais mais elaboradas já documentadas. A cidade submersa de Dwarka, Índia, em 2001, arqueólogos marinhos que realizavam uma pesquisa no Golfo de Khambhat, na costa oeste da Índia, detectaram algo inesperado em seu sonar: estruturas no fundo do mar. Não eram formações naturais, mas sim formas geométricas que correspondiam ao tipo de layout encontrado em antigos assentamentos urbanos. O que se seguiu foi uma das descobertas arqueológicas mais significativas e controversas da história moderna da Índia. Mergulhadores recuperaram madeira, cerâmica, materiais de construção e o que pareciam ser restos humanos no local. Um pedaço de madeira recuperado na área foi analisado e constatou-se que tinha aproximadamente 9.500 anos. Se confirmado, isso faria de Dwarka uma das cidades mais antigas já descobertas, antecedendo em milhares de anos as primeiras civilizações conhecidas no Vale do Indo. O sítio arqueológico também possui um peso cultural que vai além da arqueologia. A antiga cidade de Dwarka é mencionada em diversos textos hindus, incluindo o Mahabharata, como o lendário reino do deus Krishna, que teria afundado no mar. A descoberta não foi isenta de controvérsias. Alguns arqueólogos questionaram os métodos de datação e pediram escavações mais rigorosas. Outros argumentaram que a importância do sítio foi superestimada. A escavação subaquática completa ainda não foi concluída. O que não se discute é a existência de estruturas no fundo do oceano naquele local. O que as construiu e qual a sua idade real permanece uma questão em aberto e verdadeiramente importante. Ecossistemas de fontes hidrotermais. Em 1977, uma equipe de oceanógrafos a bordo do navio de pesquisa Knorr explorava a fenda de Galápagos no Oceano Pacífico a aproximadamente 2.500 metros abaixo da superfície. Eles esperavam encontrar um fundo marinho frio e praticamente sem vida. O que encontraram mudou a biologia para sempre. Nas fendas do fundo do oceano, onde a água superaquecida, rica em compostos químicos, jorrava do interior da Terra, havia vida. Vida em quantidades enormes.
vermes tubulares com mais de 2 metros de comprimento, tridácnas gigantes, camarões, caranguejos, ecossistemas inteiros construídos não em torno da luz solar, mas da energia química, um processo chamado quimiossíntese. Antes de 1977, o consenso científico era de que toda a vida na Terra dependia da luz solar em algum ponto de sua cadeia alimentar. Os ecossistemas das fontes hidrotermais provaram que isso estava errado. Algumas das criaturas encontradas nessas fontes hidrotermais não existem em nenhum outro lugar da Terra. Espécies de vermes tubulares podem viver por mais de 250 anos. Algumas bactérias encontradas em sistemas hidrotermais podem sobreviver a temperaturas acima de 121 graus Celsius, superiores ao ponto de ebulição ao nível do mar. A descoberta reformulou a maneira como os cientistas pensam sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Se a vida pode existir sem luz solar na escuridão opressiva do fundo do oceano, alimentada inteiramente por reações químicas internas da Terra, então as condições para a vida em outros lugares do universo são muito mais amplas do que qualquer um jamais imaginou. Peças do motor. Apollo, Oceano Atlântico. No início da década de 1960, os motores de foguete F-1 que impulsionavam os foguetes Saturno V, responsáveis pelo lançamento das missões Apollo, eram os motores de foguete mais potentes já construídos. Cada Saturno V utilizava 5 deles. Após o lançamento, o primeiro estágio, que carregava esses motores, separou-se do foguete e caiu no Oceano Atlântico, onde os motores afundaram até o fundo do mar, a cerca de 4.200 metros de profundidade, sendo considerados perdidos para sempre. Em 2013, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, financiou uma expedição privada ao fundo do Atlântico e recuperou componentes de 2 motores F-1. Os números de série estavam parcialmente legíveis. Um deles foi confirmado como sendo da Apollo 11, a missão que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua em 1969. Os componentes foram doados ao Museu da Aviação de Seattle. O que torna essa descoberta notável, além do seu valor histórico, é o esforço necessário para alcançá-la. A recuperação exigiu veículos operados remotamente de última geração, capazes de operar em profundidades extremas. Os motores permaneceram no fundo do mar por mais de 40 anos. O fato de terem sido encontrados a essa profundidade sem coordenadas precisas diz tanto sobre a extensão do fundo do oceano ainda inexplorada, quanto sobre a tecnologia necessária para explorá-lo. O navio esse Thistlegorm, no Mar Vermelho. Em outubro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, um navio cargueiro britânico chamado SS Thistlegorm navegava pelo Mar Vermelho transportando suprimentos militares para as forças aliadas no norte da África. Bombardeiros alemães o encontraram à noite. 2 bombas atingiram o paiol de munições. A explosão que se seguiu foi catastrófica. O navio afundou em minutos, levando consigo grande parte de sua tripulação. O naufrágio foi descoberto pelo oceanógrafo francês Jacques Cousteau em 1955. Quando ele o descreveu, os detalhes eram quase inacreditáveis. O Thistlegorm afundou com sua carga completamente intacta. Em seus porões, mergulhadores encontraram motocicletas ainda em seus cavaletes, caminhões militares ainda em seus compartimentos, caixas de rifles e munição, peças de aeronaves, tanques, botas e locomotivas, todos preservados pelas águas frias e escuras do fundo do Mar Vermelho. O navio é hoje um dos locais de mergulho mais famosos do mundo. Mas o que o torna historicamente significativo é o que ele representa como uma cápsula do tempo. O SS Thistlegorm é um retrato de uma única noite de outubro de 1941, congelado no momento de sua destruição, preservado no fundo do mar por mais de 8 décadas. Brinicles, os pingentes de gelo subaquáticos da morte. Em 2011, uma equipe de documentaristas da BBC filmando na Antártida tornou-se a primeira a capturar, em vídeo, um fenômeno que os cientistas haviam documentado na teoria, mas raramente observado diretamente, um brinicle. Quando o gelo marinho se forma nos polos, o processo expulsa o sal dos cristais de gelo,
Essa salmoura extremamente fria e extremamente salgada torna-se mais densa que a água do mar circundante e afunda. À medida que desce, congela a água menos salgada ao seu redor, formando um tubo de gelo crescente que se estende da superfície do gelo acima, aumentando a uma taxa visível, e por vezes, atingindo o fundo do oceano em 1 hora. As imagens da BBC mostraram a camada de gelo quebradiço atingindo o fundo do mar e congelando tudo o que tocava. Ouriços do mar, estrelas do mar e outras pequenas criaturas que não conseguiam se mover rápido o suficiente ficaram envoltas em gelo em poucos minutos. O fenômeno é conhecido por ocorrer regularmente em águas polares. Ele já havia sido descrito na literatura científica desde a década de 1960, mas observá-lo acontecer em tempo real, em vídeo, revelou algo que nenhuma descrição conseguiu capturar completamente. A partícula de estanho movia-se lenta e continuamente, matando tudo o que tocava, em total silêncio, na escuridão total, a quase 100 metros abaixo da superfície do Oceano Antártico, o rio subaquático do Mar Negro. O Mar Negro situa-se entre a Europa Oriental e o Médio Oriente. Em 2010, uma equipa de investigadores da Universidade de Leeds descobriu algo no seu fundo que nunca antes tinha sido encontrado na Terra: um rio subaquático. Não se tratava de uma correnteza ou de um fluxo de densidade, mas sim de um rio propriamente dito, com canal, margens, corredeiras, cachoeiras e afluentes. A água em seu interior era mais densa que a água do mar circundante, pois carregava concentrações mais elevadas de sal e sedimentos, o que a fazia fluir pelo fundo do mar, da mesma forma que um rio flui pela terra. Descobriu-se que o rio subaquático tinha aproximadamente 10 vezes o tamanho do Tâmisa em termos de fluxo de água. Ele percorria o fundo do Mar Negro por uma distância considerável antes de se dispersar. A existência de rios que fluem no fundo do oceano já havia sido teorizada, mas nunca documentada dessa forma. A descoberta abriu novas questões sobre como nutrientes, sedimentos e compostos químicos são transportados pelas profundezas do oceano e levantou a possibilidade de que estruturas semelhantes existam em outros locais dos oceanos do mundo, invisíveis e não mapeadas. Cemitério de locomotivas submarinas, Nova Jersey. Em 1985, mergulhadores ao largo da costa de Nova Jersey, explorando uma área onde se sabia da existência de naufrágios históricos, encontraram algo que não constava em nenhum registro marítimo: 2 locomotivas a vapor, da década de 1850. Encontram-se no fundo do mar a cerca de 27 metros de profundidade, aproximadamente a 1,5 km da costa. Ninguém sabia que elas estavam lá. Nenhum manifesto de embarque, relatório de naufrágio, registro de carga ou documento histórico de qualquer tipo indicava que essas locomotivas tivessem sido transportadas por mar naquela área, muito menos perdidas. Investigações posteriores encontraram outras locomotivas nas proximidades. Todas eram da mesma época. A teoria mais plausível que surgiu foi a de que as locomotivas estavam sendo transportadas por barcaça, possivelmente de uma fábrica, e que ou foram empurradas deliberadamente para evitar que a barcaça afundasse em condições climáticas adversas, ou a própria barcaça virou. Nenhum registro do incidente jamais foi encontrado. As locomotivas ainda estão lá. Transformaram-se em recifes artificiais, incrustados de vida marinha. Mergulhadores as visitam regularmente. E até hoje, ninguém sabe exatamente como foram parar no fundo do oceano ou por que ninguém jamais relatou seu desaparecimento. Formas de vida na Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas, no Pacífico Ocidental, é o ponto mais profundo da Terra. Sua seção mais profunda, a Depressão Challenger, atinge aproximadamente 11 quilômetros abaixo da superfície. A pressão nessa profundidade é mais de 1000 vezes superior à pressão atmosférica ao nível do mar. A luz solar não chega até lá. A temperatura é pouco acima do ponto de congelamento. Durante muito tempo, acreditou-se que estivesse essencialmente sem vida. Não é. Em 1960, o batiscafo Trieste desceu até o fundo da Fossa das Marianas. A tripulação avistou o que parecia ser um peixe chato se movendo no fundo. Expedições subsequentes não tripuladas encontraram peixes caracol vivendo em profundidades abaixo de 8.000 metros,
estabelecendo um recorde para o peixe mais profundo já registrado. Anfípodes, pequenos crustáceos, foram encontrados em profundidades abaixo de 10.000 metros. Em 2019, pesquisadores enviaram uma embarcação tripulada à Fossa das Marianas e encontraram plástico. Uma sacola plástica do tipo usada em supermercados foi encontrada no fundo do ponto mais profundo da Terra. Microplásticos foram encontrados no intestino de criaturas que vivem no fundo da fossa. A Fossa das Marianas produziu formas de vida que não existem em nenhum outro lugar, adaptadas a condições que nenhum outro ser vivo na Terra consegue sobreviver. Ela também revelou que a poluição humana atingiu um local que nenhum ser humano havia visitado até 1960. Ambos os fatos dizem algo significativo sobre este planeta. O orbe dourado, Golfo do Alasca. Em setembro de 2023, pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, estavam conduzindo uma expedição chamada Seascape Alaska 5, utilizando veículos operados remotamente para mapear habitats de águas profundas perto da costa do Alasca. A aproximadamente 3.300 metros abaixo da superfície, um dos ROVs encontrou algo que não tinha explicação imediata. Uma esfera dourada, com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, presa a uma rocha no fundo do oceano. Era lisa e macia. Tinha um pequeno orifício na superfície, como se algo tivesse entrado ou saído. A equipe do ROV recuperou o objeto e o trouxe à superfície. Os cientistas que o examinaram confirmaram que era de origem biológica. Além disso, a análise inicial não conseguiu determinar o que era. Não era uma esponja, não era um coral, não era um ovo conhecido. A estrutura interna não era compatível com nenhum organismo de águas profundas catalogado anteriormente. Seguiram-se meses de análises. Os pesquisadores sugeriram que poderia ser uma cápsula de ovo de um animal desconhecido, um tipo de coral não documentado anteriormente naquela profundidade ou o remanescente de um organismo que morreu e deixou para trás sua carapaça. Até o momento desta pesquisa, nenhuma identificação definitiva havia sido publicada. O orbe dourado permanece, na linguagem dos cientistas que o encontraram, uma entidade biológica desconhecida recuperada do fundo do oceano profundo. Foi descoberto em 2023. No mesmo ano, os humanos estavam mapeando a Lua com uma resolução maior do que somos capazes de mapear a maior parte do oceano. Essas 15 descobertas estão separadas por milhares de quilômetros, séculos diferentes e tipos de mistério completamente distintos. Algumas são máquinas que não deveriam existir. Algumas são cidades que afundaram e permaneceram. Algumas são seres vivos adaptados a condições que deveriam tornar a vida impossível. Algumas são sons gravados uma única vez, explicados parcialmente e ainda debatidos. E uma é um pequeno objeto dourado retirado de uma profundidade maior que a altura do Everest, cuja identidade ainda não pode ser confirmada. Mapeamos menos de 1/4 do fundo do oceano. Exploramos apenas uma fração disso. O oceano cobre mais de 2/3 deste planeta. A maior parte dele nunca foi vista por nenhum instrumento, câmera ou olho humano. O que mais existe lá embaixo, no fundo de 75% do mundo que chamamos de lar, é uma pergunta que a ciência ainda não respondeu. Não porque a resposta não exista, mas porque ainda não encontramos uma maneira de ir lá e procurar. Qual dessas descobertas mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar explorando os mistérios documentados deste planeta, os reais, aqueles que foram descobertos, fotografados, estudados e que ainda não podem ser totalmente explicados, assine o Parallel Facts. Vamos continuar.